Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano e estamos começando o episódio número 61 do Cognamentos. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar, dando aquela força, já segue o nosso perfil nas redes sociais. O nosso perfil é sempre o @cognamentos. Aliás, lá no Instagram, nós estamos fazendo toda segunda-feira uma live, essa mais específica para avaliação psicológica, nossa live na medida. Eu e o Lucas, o Dr. Lucas de Francisco Carvalho, estamos ali fazendo lives falando sobre avaliação e essas semanas aqui que estão acontecendo, estamos convidando cada uma das editoras de testes psicológicos, de materiais, livros também, para bater um papo com a gente sobre o mercado, sobre tendências, sobre o escopo desses materiais. Então não fique de fora, acompanhe a gente lá, é o @cognamentos. E além do Spotify, você também pode ouvir o Cognamentos no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, Castbox e lá no YouTube. Você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale-me Mais Sobre Isso lá no nosso site, no www.cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram em cada um dos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram, fique muito à vontade. A sua opinião é sempre muito bem-vinda e se você quiser, pode mandar um e-mail pra gente no contato@cognamentos.com.br. E eu quero fazer aquele pedido especial para você, né, que está nos ouvindo aqui, você que é um ouvinte novo, eventualmente você é um ouvinte já antigo, mas não está seguindo a gente nas redes sociais, não está avaliando, não está dando aquela curtida nos episódios. Pessoal, eu sei que isso às vezes é um pouquinho chato, mas é bem repetitivo, a gente sabe disso, mas isso é muito importante para a manutenção desse nosso projeto, né, para entender que as redes aí, os algoritmos entenderem que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo de alguma forma está agregando para você. Então, se você está curtindo esses episódios, se você acha, poxa, é um conteúdo bacana, é um conteúdo legal aqui, então ajuda a gente dando essa força lá nas redes sociais, curtindo os episódios, lá no Spotify, comentando lá no Spotify, curtindo no Instagram, comentando lá no Instagram, encaminhando os episódios, tanto os posts do Instagram, como também os episódios lá do Spotify. Isso ajuda muito a manter esse nosso projeto ativo. Então, se puder dar essa força, agradeço muito. E lembrando que nós continuamos ali com o nosso grupo exclusivo no Telegram, em que nós podemos continuar as discussões dos episódios, trocar uma ideia. Eu estou mandando alguns materiais, alguns artigos lá também. Então, se você tiver interesse em estar lá com a gente, trocando essa ideia, batendo esse bate-papo, tem um link lá nos destaques do nosso Instagram. Esteja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E claro, depois de você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E antes de ir para esse nosso episódio, que é um Cognação, esse é um episódio que eu já gravei há um tempo com o Dani e com a Si, né? Já faz um tempinho que a gente gravou, mas é um episódio que eu queria muito relançá-lo, né? Tava lá no outro projeto, eu queria muito relançá-lo por alguns motivos. Primeiro, esse é um documentário, não é nem um filme, né? É um documentário um pouco desconhecido, que nem todo mundo ouviu falar, que é o Professor Polvo, e que assim já falou pra gente assistir e tal, e a gente gostou muito, vocês vão ver aí pela análise. Então, assim, é um material tão bacana, é um conteúdo tão bacana e tá lá meio escondidinho. Então fica aí esse primeiro motivo de eu estar relançando, né, esse episódio. O segundo motivo, na verdade, é porque a análise que ele traz pra gente, né, o bate-papo voltado à saúde mental, voltado à psicologia, foi tão interessante, assim, até a relação ali, né, do cara ali com o povo, criando essa relação de cumplicidade, de informação, de troca de informação, foi tão singular, assim, foi tão sensível que eu realmente gostaria
né, que esse material não ficasse, né, como os episódios do outro podcast acabaram ficando indisponíveis, né, eu não queria que ele ficasse indisponível, então resolvi trazer ele para cá. Espero realmente que vocês curtam, tá? Talvez as nossas vozes estejam um pouquinho diferentes, não faz tanto tempo assim, mas espero que vocês curtam. E se você não assistiu ainda, já fica aí a dica, obviamente, assista lá o Professor Polvo. Aqui não tem tanto spoiler, né, porque é mais um documentário, mas se você quiser assistir antes de ouvir o episódio, também pode ser ouvir e assistir depois também, não vai impactando tanto assim, beleza? Espero que vocês gostem, vamos para o nosso episódio. Cognação! Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com todo mundo aí? Sou a Cíntia. Fala aí, galera, tudo beleza? Daniel por aqui. Prazerzão estar com vocês, gente. Então, tamo junto aí, vai ser da hora demais. Vamos pra cima. Como sempre. Vamos lá, então já vamos lá, que tem alerta de spoiler, se é que existe spoiler de documentário. A Cíntia sugeriu, ela tinha visto um filme ali na Biblioteca Vermelha, chamado Meu Professor Polvo, né, e falou, poxa, bacana tal. Então, se você não assistiu, dá um pause aqui, vai lá assistir, ele tem ali 1h30, mais ou menos. Dá para você assistir, depois você volta aqui ouvir. E nós vamos falar então sobre esse documentário, Meu Professor Polvo, ganhador do Oscar desse ano. Que olha, ele ganhou o Oscar, eu nem tava sabendo. Ganhou o Oscar de documentário esse ano. De documentário? Uau! Eu me surpreendi, assim, não é um documentário que eu iria assistir se estivesse na minha timeline ali, mas assim, eu falei, realmente eu me surpreendi, assim. Ele é um pouco parado, a gente vai falar aqui, mas é fantástico. E, gente, vamos lá, vamos falar dele então. Talvez, assim, o que deu aí? Sim, como é que foi, assim, como é que você chegou nesse documentário? Como é que foi antes da gente começar a falar dele especificamente? Eu gosto do documentário, eu adoro documentário. Ah, você curte? Entendi. E daí eu vi que tinha ali no Netflix e que tinha uma galera falando muito bem sobre, né? E que ele tinha sido indicado ao Oscar, eu acho, na época já, ou tava ali em momentos de, né, E eu achei legal, assim, nem imaginava, eu não li a sinopse, aliás, eu faço isso muitas vezes, assim, eu não leio nada sobre o filme, alguma coisa. Fui assistir e me surpreendeu também. Eu não sabia se ia ser um filme sobre meio ambiente, que é uma coisa que eu também gosto e tal. Mas não, na verdade, né, é um filme, né, que é a relação do homem com a natureza e um cara que usa como instrumento, como ferramenta de cura psicológica, né, de cura para a saúde mental, a relação com a natureza, né? Então, eu achei um filme incrível por conta disso também. Realmente, o filme é legal. Eu gosto muito do documentário, cara, assim, eu assisto National Geographic direto, Discovery Channel, essa coisa de mundo das baleias, assim, mundo dos tubarões, eu me amarro, né, cara? Eu imaginei que você ia gostar, sobretudo por causa da água, né? Você curte surf, por causa do surf, por causa do surf, aquilo me deu um monte de memórias, assim, legais pra caramba, né, cara? Mas, não, teve várias memórias muito legais, assim, o filme, e acho que realmente tem uma... Cara, é brilhante, eu acho, assim, a forma como o cara conduz o filme, esse documentário, é um treco brilhante, é muito legal, cara. Eu realmente fiquei muito impressionado, assim, com o filme. Acho que vale bastante a pena. É meio parado, né, cara? Eu dormi no meio do filme, eu tive que voltar de novo, mas, tipo, me amarrei, achei sensacional. Eu tava assistindo pensando, o Dani vai dormir. Eu dormi mesmo. Ele vai dormir. Se ele deu uma dormida no Soul, vai dormir aqui também, né, meu? Cara, não dá, velho. Cara... Eu falo que assim, o dia que eu escolher o filme, é que ninguém vai gostar, isso é o problema. Nós vamos fazer análise do Rambo. Porque assim, não dá pra fazer uma análise psicológica muito grande, sei lá, né, do Grande Dragão Branco. Pois é, né? Não dá, assim, profunda. O Rambo. Já vou fazer análise do Rambo. Vamos fazer do Rambo. Rambo não dá, né? Porque fala de estresse pós-traumático. Pois é. E tal, né? Pode crer. Olha, a gente conseguiu, velho. A gente podia fazer do Rambo. Mas o cara começa num burnout gigantesco, né? Sim. O cara fala, não quero mais segurar uma... não quero mais segurar uma câmera, não quero mais entrar numa sala de edição. Burnoutou gigante, né? Nossa, forte. Eu acho que a gente podia começar definindo um pouco o que é, né, a tal do síndrome de burnout, né? Assim, a gente entende o burnout como um estresse extremo, geralmente por conta da relação cotidiana com o estresse e relacionado ao trabalho, né? Então, a pessoa entra em contato com o estresse qualquer, geralmente na relação com pessoas, né? E
chega um momento que ela não consegue mais lidar com o estresse, ela não consegue mais autorregular o estresse, e ela vai começando a sintomatizar, né? E a depressão, né, ela tá muito relacionada com a síndrome do estresse, né? Essa coisa do deu, né? Não quero mais nada, né? Que acho que é um pouco do que ele tinha, né? Inclusive, assim, dá para ver claramente os 3 elementos do burnout ali, né? Que é a exaustão emocional, que é o próprio, né, exaustão e tal, a despersonalização, né, e a não realização profissional, né? São esses 3 pontos que, assim, tá tudo ali. O cara, no começo ele fala, não queria mais ver, não queria mais entrar, né? Não queria mais... Aí, vou fazer um negócio assim, vou mergulhar, né? Então, acho que... E é bem isso mesmo, né? O cara chega num momento ali que... Inclusive, mostra, né, aquela... As cenas antigas do documentário que ele tá falando da galera que vai explorar lá. Dá pra ver que é um cara que manja, que tá ali, que se dedica e tal. Eu acho até interessante, a gente tava conversando um pouquinho antes aqui, não sei se isso muda tanto lá na frente, né? Porque o cara ainda fica, ele é meio obcecadão com as coisas. Eu pensei 2, 3 vezes que esse cara é meio obcecado, né? E ele fala que ele tava obcecado acho que 3 vezes no documentário pelo povo, né? Ele fala acho que umas 3 vezes que ele tava obcecado por aquilo. Mas enfim, é exatamente isso. O burnout, na verdade, é o estresse que vem ali do trabalho, né? Do ambiente do trabalho, né? Eu sei lá, eu achei que é muito difícil, né? Essa coisa, o filme começa numa situação realmente muito pesada pro cara ali, né? O cara entra numa... É gozado isso, né? Eu acho que de novo, acho que o filme dá várias margens para várias análises, porque são situações reais, né, cara? Então, tipo, quando o cara fala assim que, pô, eu tava no trabalho dos meus sonhos, eu queria entrar naquele trabalho, eu comecei a ter um trabalho que eu podia lá fazer minhas edições, fazer minhas coisas e tal, né, filmar e tal. Cara, você vê que o cara tava apaixonado por aquilo, entrou no bagulho que ele mais gostava, que ele mais esperava na vida, e ele, encheu a cara com aquilo, literalmente, um porre daquilo, né, cara? Então, é muito louco, acho que todos nós, né, estamos sujeitos a isso. Ô, louco, claro. Todos nós estamos sujeitos a isso, né, cara? Com tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz demais vai tender a te gerar um negócio daquele. E é gozado que a saída do cara, né, foi tipo, não, eu tenho que dar mais atenção pra minha família, tarará, ele largou tudo. Ele largou tudo e, tipo, ele voltou pra referência inicial dele, né? Que era a casinha que ele tinha crescido quando era criança, que entrava água no fundo e tal, né? Então, tipo, ele voltou pra casinha de lá pra voltar pra ter aquela conexão com o mar, né? Casinha você tá sendo gentil, né? Assim, né? Não, porque é uma puta casa de verão ali na África do Sul, né? Assim, um lugar maravilhoso, né? Aquela floresta inagada. Não, sensacional. Não, que bom que o cara tem uma casa daquela pra, tipo, o burnout, agora eu vou pra África do Sul na floresta submarina. Fica um ano de boas. Mas você sabe que, assim, você tocou num ponto que eu não sei se é o recorte do documentário, né? O documentário tem isso, mas quando ele fala que voltou pra família, não, né? Porque só mostra ele ali, né? Tipo, que se dane a família, porque ele ficou todo dia indo pro mar lá e ficava um tempão lá mergulhando. Não, assim, como eu falei, é um recorte, né? Não, mas ele volta com o filho, né? O filho vai com ele, né? Também, né? Ele fala do filho dele com ele, né? O filho vai com ele, né? É verdade. Não que não é, né? Já dando um spoiler aqui. Não que não seja uma reconexão com ele, claro, com os laços, né? Mas meio que assim, né? O cara ainda continuou meio sozinho, né? Ele fez amizade com o povo, né? É que a gente, assim, é que nem você disse, né? Um documentário, a gente não tem ideia quanto tempo ele passa mergulhando no dia. Eu imagino que você não pode ficar muito tempo fazendo apneia num dia só. Imagino né? Não deve fazer muito bem pra você ficar sem respirar, né? Então eu acho que deve ser, na verdade, sim, eu acho que não deve ser uma quantidade tão longa de tempo durante o dia, mas é que ele era obcecado com isso, né? Depois ele ficava olhando, né? Todas as filmagens, já começava a editar algumas coisas, então eu acho que de qualquer forma ele gastava aí um bom tempo com isso, né? Então, é o que o Dani fala, ele se reconecta com aquilo que é uma memória afetiva, né? Tipo, infância, né? Alegria, né? Assim, tipo, imagina você ter uma criança, né? Ter uma casa como aquela para curtir, né? Os seus verões, né? Deve ser incrível. E ali ele começa a olhar de novo para outras coisas, né? Mas sim, eu acho que ele é aquela coisa de padrão, né? Assim, o padrão dele é ser obcecado por, né? Até porque acho que o trabalho dele exige muito isso, né? Porque para fazer esses documentários, às vezes o cara, para conseguir uma cena, o cara tem que ficar dias com a câmera parada ali,
pro cara conseguir filmar, né? Então, assim, acho que exige isso um pouco, a função dele ali, enfim, o padrão dele, como você disse, né? Cara, e é muito legal, porque, bom, eu super entendo o cara, né? Porque acho que, sei lá, eu também já tive, acho que, experiências assim, né? Tipo, pra mim, não de voltar, de burnoutar e voltar pra praia, mas de ir pra praia, efetivamente, assim, né? Pra mim, a praia era um refúgio forte, acho que essa coisa do surf, né? Essa coisa de você reconectar. E não só isso, acho que qualquer coisa, na verdade, pode servir como um recurso desse tipo de enfrentamento pra você do estresse, né? E é legal, olha só que bacana. O cara remonta uma estrutura infantil pra ele. Né? Então, para enfrentar o estresse, a primeira coisa que ele faz é remontar uma estrutura segura. É louco, né? Mas ele remontou uma estrutura segura. Né? Dentro daquela insegurança do, ok, às vezes sobe a maré e entra água aqui, né? O cara conseguiu remontar uma estrutura segura para ele e se colocar numa situação de enfrentamento para aquilo. Né? Então, eu concordo com você, acho que talvez o filho não retrata tanto a relação dele com o filho, que eu acho que não é o objetivo do documentário. Exato, não é o... Mas é legal, acho que é o resgate que o cara tá fazendo, né? É um resgate de vida. O cara tá resgatando a vida dele. Cara, acho que quem nunca quis, né, tentar fazer um resgate desse de vida, pô, cara, eu muitas vezes já... A gente tá sempre revendo, é que eu acho que a diferença nossa, talvez, é que a gente busca aquilo de maneira, acho que um tanto mais equilibrada. O cara foi radical, ele pegou, é o perfil dele, é o que a Cintia falou, é o perfil dele, né? Ele é radical, obcecado, então ele cata e pá! E vai, né? Então ele vai que vai. Eu acho que aí, tanto que a obsessão dele vira depois, mais no finalzinho lá, vira um instituto, vira um monte de coisa, né? Então, pra gente não, acho que a gente tenta equilibrar. Ok, tira um pouco aqui, bota um pouco ali. Então a gente tá sempre olhando como se fosse The Sims, assim, né? Tentando mediar, assim, existe The Sims ainda, a molecada joga hoje em dia essa porcaria ainda. Mas enfim, tira uma barrinha e enche outra barrinha aqui, né? Você tira um pouquinho de estresse de um lado, investe um pouco numa outra coisa e você vai buscando esse equilíbrio. Acho que a gente tenta fazer isso de uma maneira um pouco mais dinâmica, na verdade, né? Radicalismo para quem não tem uma casa de praia na África do Sul não vai rolar. Radicalismo. Mas eu acho que, de uma forma geral, a gente está sempre se reinventando, né? Um pouco isso, né? Sim. Então, acho que a nossa história fala um pouco isso, né? Eu, você, Dani, Fer, né? Fala. Da gente ter ido para um outro caminho, e porque a gente entendeu que a felicidade estaria numa outra estrada, né? Exatamente. E a gente também se jogou e se joga e trabalha pra cacete, é obcecado também, né? Também então, eu acho que mas de uma forma geral, acho que a gente tende a se reinventar. Ele se reinventa de uma forma muito interessante. Sim. Mas assim, é tão distante assim do trabalho? Não, né? Porque ele é cineasta, ele começou a fazer isso levando uma câmera, né? Então, a reinvenção passa pelo comum, pelo natural, pelo aquilo que é sabido, né, para ele. Até a questão que esteticamente as cenas são maravilhosas, assim, né? Quando eu via, enfim, toda aquela floresta, né, ali no mar é fantástico. Mas é o que a Cintia falou, a visão dele já é essa, né? Assim, ele vai buscar, ele já olha. É que nem, né, eu já olho para coisas com aquela visão que eu tenho, que é meu perfil e tal, e isso acaba influenciando, mas eu achei interessante isso, porque ao menos deu a entender, né, claro que ali tem sempre ter cena, né, mas deu a entender que ele começou a mergulhar, e depois que ele começou a se reconectar com ele, que ele levou a câmera, né, me deu a entender isso, né, que assim, ele começou a mergulhar, falou, vou mergulhar, aí depois quando ele sentiu que tinha ali, né, ele começou a se sentir bem. Aí o burnout indo embora, assim, essa realização profissional voltando ali, né? Assim, eu vou fazer isso aqui, né? E agora, eu não fazia ideia que um povo era tão inteligente assim, né? Nossa, da minha área. Eu fiquei abismado de ver a estratégia, e eu acho que isso que é legal, de adaptação, né? Eu acho que isso foi muito... quando o Dani falava também de reconexão, a gente faz isso, né? Eu até falei alguns... NCast atrás aí, né, que na pandemia agora eu comprei um violão, voltei a tocar, né, foi uma das épocas mais legais, assim, de curtir a adolescência, né, e isso pra mim fez muito bem, né, tenho postado lá no Instagram toda sexta uma música, mas por diversão. E eu acho que ele, quando ele começa a fazer esse contato, ele começa a perceber que ele volta àquele estado mais positivo dele, mas realmente eu fiquei abismado com a inteligência desse povo. Eu fiquei assim, eu não fazia ideia. E o lance, eu acho que daí
acho que tem uma questão bastante interessante do enfrentamento dele, porque o povo ele vai se adaptando, né? Ele vai aprendendo. É o processo evolutivo dele. Mas eu acho que a questão que quando ele fala que ele vê e sente lá pelos... como é que chama esse negocinho lá? Os tentáculos dele, as ventoinhas lá, como que chama? Ventosa? Ventosa, né? Ventoinha. Ele não solta vento, né? Ele não é um ventilador. Mas que ele sente, né? Ou seja, é interessante porque assim, ele usa o corpo todo inteiro dele para sentir o ambiente, ou seja, a conexão dele com as coisas, né, com o ambiente é o corpo inteiro, né? Então, isso me trouxe uma reflexão muito interessante, né? A questão dos sentidos, a questão de não ser uma coisa só racional, né? De você sentir o ambiente, né, e interagir com o ambiente a partir disso. Eu achei fantástico. Né? Enfim, como eu falei, eu não fazia ideia que o povo tinha tudo isso, não. Puta, Fê, pra mim, cara, pra mim é meio assim, eu acho que eu prefiro até começar falando do cara. Desculpa aí, pode falar do cara. Não, porque o povo é muito mais complexo que o cara. Assim, o povo é um negócio sensacional, né? Então, acho que tem muita coisa, na verdade, que rola na interação entre eles ali que dá pra você explorar. Muito viés ali que dá pra você explorar, né? Em várias perspectivas, eu acho. O fato é que é muito engraçado como começa, né, a relação dele com o povo ali, né? O povo, na verdade, foi uma ideia. É que a gente estava falando, né, da gente ter uma ideia. Tá lá, teve uma ideia que foi mudar a tua vida. Acho que o povo foi uma ideia para ele. Por isso é uma coisa que eu acho que fortaleceu muito a conexão dele com o bicho. Porque o bicho começou a fazer parte de uma ideia dele. Ele falou, cara, e se eu voltar aqui todo dia? Ele viu lá o bicho e tal, ele viu que o bicho tava com medo dele... Né? Olha que interessante, ele viu que o bicho tava com medo dele, aí ele falou, cara, e se eu voltasse todo dia? Esse foi um insight fudido. A hora que ele parou aí, e se eu voltasse todo dia? O cara foi sensacional, usando, óbvio, o que ele melhor tinha, a obsessão dele, essa coisa, né, obsessiva do cara. Então ele usou o que ele tinha ali. O cara mapeou aquele ambiente ali inteiro, cara. Ele mapeou, ele sabia onde tinha tudo. Sabia onde tinha tudo. Então, que é isso que mais adiante gera culpa no cara, e dá pra entender a culpa do cara, né? Veja, a interação dele com o bicho começa a mudar a vida do bicho e dele. Uhum. Então, é bem louco. Ele começa a voltar todo dia lá e o bicho começa a acostumar com ele. Tipo, ele faz parte do meu habitat. E sabe o que é legal? Por exemplo, um tubarão, isso me chamou muita atenção. Um tubarão, o bicho sabe que é um tubarão. E o bicho sabe que ele tem que evitar o tubarão. Cara, ele não entendeu que o humano era predatório. Exato. Ele não entendeu que o cara era amigo, mano. Uhum. Isso que eu achei muito interessante. Ele podia entender que o cara era inimigo e se esconder. Ele entendeu que o cara é amigo, mano. Ele faz isso algumas vezes, né? Ele vai por acerto e erro, né? Assim, ele vai se escondendo, até o momento em que, né, a curiosidade do povo, né, fala mais alto, né, e toca. Aquela hora que o povo, né, imagina, ficou uma loucura aquilo, né, que vai meio que no colo dele. Pois né? Ele vai no colo do cara, fica ali com o cara, é demais. Do jeito que eu gosto de bicho, né, eu falei, cara, eu quero um povo. Mas eu acho que o mais legal disso, assim, fazendo, de repente, né, uma extrapolação psicológica, né, eu acho que tem uma coisa que ele aprendeu com aquele povo, é que a vida é de riscos, né, assim, a gente está, né, sob estresse, a gente está sob risco o tempo todo na nossa vida, né? E que para você evoluir, para você conseguir as coisas que você quer, você precisa se arriscar, o que o povo fazia, né? Ele ficava lá escondidinho, mas se ele quisesse comer, se ele quisesse explorar, ele tinha que se expor aos predadores, inclusive, né? Ele quase morre num determinado momento, né? Assim, ele é atacado ferozmente, né? E consegue sobreviver. E eu acho que ele começa a entender, porque o que o burnout faz, né, na maior parte das vezes, né, ele te isola, né, ele fala assim, a partir de agora eu não vou mais correr nenhum risco, eu vou ficar quieto no meu canto, eu não vou mais explorar nada, né, assim, que é aquela coisa de você ficar na sua conchinha e acabou, né. E daí o que o polvo, né, porque o professor polvo, né, porque ele ensinou, né. Porque ele ensinou, cara, você precisa viver, e para viver você precisa, né, risk assessment, né, você precisa fazer ali uma avaliação de risco e você tá sujeito a se ferir, a se machucar, como você se machucou, né, na sua vida profissional.
Exato. E ele vai aprendendo isso nessa relação com o povo. Acho que o mais importante que qualquer coisa para mim nesse documentário é que o valor da relação, da conexão que a gente faz com a vida, né? Nesse caso foi com a natureza e especificamente, né, numa relação com alguém, com o povo, mas a cura está nas relações humanas, né? Nas relações né? Seja com o teu pet, seja com as pessoas principalmente, né? E através do contato com o outro que eu cresço, que eu melhoro, que eu me implico na vida. E ele fez isso com o povo, né? Numa simbologia ali, porque aquilo era muito importante para ele. Mas era incrível, né? A capacidade do povo de mostrar coisas pra ele. Sim, inteligente pra cacete. Bom, eu nunca comi polvo, mas assim, também não vai ser agora pra começar. Agora fica mais difícil, né? Pra ele comer polvo. Cara. Mas assim, acho que você estava falando, a questão dele, do que ele ensinou, né? Me lembrou, esse documentário me lembrou muito Soul, do lance do propósito, né? Assim, não do propósito pra que eu nasci. Meu, o povo é aquilo lá, ele tem 1 ano, ele sabe, e no final lá, né, quando ele vai reproduzir, ele já sabe, né, que ele vai se reproduzir e vai morrer, né? Ela, né, aliás, é ela, né? E eu achei interessante, depois a gente pode falar, ele não deu nome, né, o tempo todo. Como é que ele não deu nome pro povo, né, ou pra polva? Ele não deu nome, ele chama de ela, né, o tempo todo. Mas assim, o propósito, assim, ele sabe que aquilo lá é a vida dele, né, do povo, no caso, né? Meu, isso aqui eu tenho que ficar saindo à noite pra comer, porque à noite tem menos isso aqui, de dia faço aqui, né? E é isso aí, eu tenho que me esconder, e é minha vida é essa, né? Eu assumi o risco, como ele falou, quando ele se esconde lá e arranca, o tubarão arranca o tentáculo dele lá, né? Ele volta lá, ela volta lá, toda machucada, né? Fica lá, tem um período que ela tem que esperar, aí volta aquele tentáculozinho pequenininho, eu acho barato aquilo lá, né? Vai crescer no tentáculo. E, meu, é isso. Isso me lembrou muito. Acho que nesse ponto criou uma conexão ainda maior com ele, né? Porque acho que ele se identificou ali, pô, isso foi isso que aconteceu comigo, né? O trabalho me tirou algo que é meu, né? Tirou um pedaço de mim e, meu, ela tá aí, ela ficou um pouquinho quietinha e voltou pra vida dela. E isso não tem o que fazer, não tem outro jeito. O risco tem que ser assumido, né? Então acho que essa parte foi bem, bem interessante. Sem contar que, assim, a gente também cria uma conexão com esse povo que eu vou falar pra você. Senti tanta raiva dele no final, cara, do cara. Cara, como assim? Cara, você tem que... Ele podia ter salvado com a polva. Podia ter tentado salvar a polva. Por ele deixar a polva ser estraçalhada por todos os outros animais. Ele é muito ruim, cara. Mas, cara, ódio, chorei que nem criança nessa maldito documentário, também chorei, entendeu? Tem que admitir. Pô, se tem uma colega na questão que o negócio vai deixar ser estraçalhado pros outros animais, eu dormi. Mas... chorei. Cara, sabe o que rola, cara? Assim, ó, o que eu achei interessante isso daí. Claro, eu fiquei com raiva do cara, porque eu acho que ele podia ter ajudado o bicho ali. Eu talvez tivesse naquela hora ele poderia ter espantado o tubarão naquela primeira vez, né? Mas você sabe final, que eu fiquei... Cara, eu fiquei me perguntando muito isso, assim. Olha que louco. Vamos lá, vamos nos motivos do cara e acho que pra mim como ficou os análogos da nossa vida, assim, né? Cara... O cara falou assim, olha, eu não podia interferir naquele ecossistema. Aquilo é uma... Pô, ele respeitava tanto aquilo, cara. E é interessante, ele respeitava a vida do povo. Tipo, ele queria que o povo vivesse a vida dele. Tanto que quando o povo vivesse a vida dele, do povo, a própria vida, né? Então, tipo, quando ele começa a interferir demais, ele acha fantástico o povo fazer contato com ele, tocar nele, né? Ele segue, meu, eu tenho vários análogos, que eu vou fazer umas analogias, mas assim, ó, quando ele vai lá e ele sente que ele interferiu demais e o povo é atacado por um tubarão porque ele estava meio que fora do habitat dele, por culpa dele na cabeça dele, porque ele estava interferindo na contingência do povo ali. E o povo acabou ficando exposto, vulnerável, foi atacado. Então, quando ele se culpa ali, ele já tá... Isso, olha, com pouca interferência, que é só entrar na água que ele tava fazendo, já ocorreu isso daí. Então, ele começa a se cobrar, do tipo, mano, eu não posso interferir nisso daqui, eu tenho que deixar a vida ser vida, o ciclo da vida ser vida, né? Mas então, Dani, é por isso que
eu entendo e eu acho assim, essa galera que trampa com isso tem essa iniciativa, mas ele já tá lá, ele já interferiu, né? Ele já interferiu. Ele queria interferir o mínimo possível. Então, eu fico pensando nisso, assim, claro, acho que é difícil a gente pensar num limite, né? Assim, né? Qual é o limite do humor? Fica difícil de pensar no limite, mas assim, ele já interferiu, né? Sei, mas ao mesmo tempo, quando você tava falando, ao mesmo tempo eu falo assim, talvez é o que ele tava fazendo pra ele, né? Tipo assim, exato. Não, é isso aí, não é eu que tenho que resolver. Né? Eu acho que ele não era psicólogo, né? Isso, exato. Ele não era psicólogo. Se ele fosse psicólogo, ele saberia que quando ele entra e ele está observando uma situação, ele já está interferindo na situação só de estar observando na situação. Né? Não, mas assim, eu acho que o que ele toma como parâmetro ali é isso. Custava nada pegar o polvinho, colocar num aquário, levar pra casa, cuidar do polvinho, da polvinha. Não acho que pelo jeito, assim, não deveria servir de nada. Acho que porque é o ciclo da polva, né? Ela morre por conta, né, da reprodução e tal. Mas bicho ruim. A Cíntia que tem um afeto grande pelos animais, aí é claro que ela sentiu mais, né? Mas eu que, assim, o que eu falei, assim, né? Eu gosto, mas, enfim, talvez não tenha esse carinho todo que a Cíntia tenha, por exemplo, né? Mas eu mesmo assim eu falo, poxa, eu também pensei nisso, mas ele não custava ter só espantado aquele tubarão dali, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que até a lição que, sendo o professor polvo ali, né? Mas essa lição que ele acaba tendo, né? De tipo, não, eu tenho que resolver minhas paradas aqui, né? Eu tenho que resolver, a coisa tá aqui e assim, ela tá mostrando pra mim que, olha, é assim, ó. Exato. É isso aí. Apesar de que ele quis tirar. Estão aí. É a aprendizagem que ele quis tirar daquilo, eu acho que sim, cara. Mas o que eu achei interessante é porque, assim, pra mim ficou muito aquela coisa de terapia, né? Acho que a gente, de uma maneira ou de outra, também age um pouco assim com nossos pacientes muitas vezes, né? A gente acaba estando ali, observando certas coisas da vida dele, a gente pode até ajudar eles a trocarem de lugar, né? Como ele ajudou o povo a trocar de lugar e toca e tal. Só que, primeiro, a gente tem que ter, óbvio, muito cuidado, né? Como a gente leva a coisa para o paciente, né, por conta daquilo, né? Muitas vezes que nem o polvinho refugou lá, né? Então, são as resistências que a gente encontra na vida dentro do consultório, né? Então, quando a gente às vezes toca numa pessoa e ela sente demais a coisa ali, né? Ela espana, né? E a gente vai de novo correndo atrás dela, tal, correndo atrás, assim, perseguindo o caminho da pessoa até conseguir encontrar de novo aquilo e fazer aquilo ser sensacional de novo, como ele encontrou, né? Então, acho que aquilo me pareceu muito um processo de terapia, de cura mútua ali, né? Quer dizer, cura mútua é mancada, acho que o professor foi o polvo, na verdade, né? Tanto que o título em inglês é melhor. É melhor. Meu professor polvo, né? Na verdade, não é professor polvo, é o meu professor polvo, né? Mas acho que em português então, também é meu professor polvo. Não, eu achei só professor polvo. Mas também não lembro também, enfim. Aí o que rola? Eu achei interessante, assim, né? Porque a gente também às vezes quer fazer aquilo. A gente às vezes, a gente torce para a contingência dar certo, né? A gente às vezes incentiva o nosso paciente, eu trabalho uma técnica com ele, né? E ele saiu dali, é a vida dele, a vida real dele. E ele tem que lidar com a vida real dele, né? E por mais que a gente às vezes queira pegar na mão, cara, a gente não pode pegar na mão ali, porque ele tem que viver a vida dele. A gente pode ajudar, mas é óbvio, ele tem que viver a vida dele, passar pelas experiências que são dele, né? Então eu me coloquei muito no lugar do cara naquela hora, eu falei, mano, a gente em terapia faz mais ou menos igual, tipo, a gente acaba orientando, a gente acaba, olha, vamos ali, mas a experiência quem tem que viver é você, porque você tem que saber qual o tom. Eu falo que memória emocional é aquela memória gustativa, né? Eu falo muito isso para as pessoas, que eu falo, você não dá para você explicar pro outro que nunca comeu abacaxi, como é que é comer abacaxi. Tipo, é um pêssego com laranja, mais ou menos, abacaxi. Não dá pra você saber o gosto que tem sem você comer. Acho que a experiência emocional, o registro da experiência emocional no seu cérebro é semelhante, né? Com a qualidade que você sente aquilo, só você vai sentir. Então você tem que viver a sua experiência, não adianta. A gente pode te amparar, a gente pode te acolher, a gente pode orientar algumas coisas, mas esse limite do viver, ele não podia realmente pegar o povo pela mão e sai daqui. Salva ele. O povo não tem mão, né? Ele tem que pegar pelo tentáculo. Ele teria que pegar pelo tentáculo. Você sabe? Mas você tá certo, é professor polvo. Professor polvo? Professor polvo. Eu achei que era meu, porque eu vi em inglês. Teacher.
Fica bem melhor. É melhor. Pô, custava colocar um meu na frente, né? Pô, sacanagem. Acho que era por causa do meu, minha, né? Não sei, talvez. Eu acho que talvez eles tentaram não dar o spoiler, né? Que o ideal seria minha professora Polva, né? Sim. Mas sim, é que em inglês você não precisa necessariamente, né? Não inflexiona, né? Não funciona bem em português, né? Não. Mas você sabe, Dani, isso que você estava falando, eu pensei muito nisso no lance do que a gente trabalha muito em terapia, do que você tem controle e do que você não tem. Sim. Né? Eu acho que isso assim, eu acho que a principal aprendizagem do cara foi a paciência. A famosa Dona Constância, né? A nossa amiga Dona Constância. Sensacional. Porque assim, é meio isso, assim, a gente trabalha muito isso, você tem controle sobre isso? Não, então aqui você não vai gastar seu tempo. Você tem que você gasta seu tempo onde você tem controle. E era um pouco isso, né? A polva tava ali. O tubarão tá aqui, os predadores estão aqui. Eu não tem como falar pros caras vão pra longe, né? Eu consigo me esconder e a questão de se adaptar, dele começar a caminhar tipo aquelas algas, né? Dele simular a alga, deles... a hora que ele se esconde no meio das conchas, assim, quer dizer, isso eu consigo fazer. Né? Fazer com que o predador não venha atrás de mim, isso eu não tenho como fazer. Eu acho que isso que, talvez até nesse ponto, né? Ele não vou interferir ali, porque eu não deveria estar aqui, né? Sei lá. Não, e se ele interferisse, assim, o povo, esse que é o ponto, né? O povo não teria aprendido a se defender do tubarão. Entendeu? O povo aprendeu a se defender do tubarão. O povo aprendeu a se defender das outras coisas lá, aprendeu a caçar, né? Então, o povo usa ele, né? Exato. Tem uma hora lá que ele tá caçando as lagostas, não é? O povo, vou colocar ele contra lá, porque ele não vai ter como fugir, né? Ele vai bater no cara. Ele até usa ele, quer dizer, ele já faz parte daquele ambiente. Não, mas isso é muito legal. Ele percebe que o cara é quase uma sombra dele, né? Tá o tempo inteiro atrás dele que não vai fazer nada pra ele. Então, tipo, acompanha ele, muito legal. Isso que é bacana, eu acho, né? De novo, eu acho que pra mim aquilo é extremamente terapêutico, bom, para qualquer lado que você queira olhar. Vamos supor que o povo fosse um paciente nosso, que a gente estivesse no lugar daquele cara, aquilo é extremamente terapêutico para o povo. Ele usa ele para poder caçar, né? Para poder, acho que, se deslocar, fazer coisas ali, né? Então, eu acho que existe essa coisa, né? O povo ali também percebe ele como uma não ameaça e permite a ele chegar perto, usa ele para brincar, né? Que vai lá, abraça o cara. Puta, é muito legal, né? Tem uma troca afetiva muito intensa do próprio povo, então é uma relação, literalmente uma relação, que a gente falou. E óbvio, é extremamente terapêutico pro cara, né? Extremamente terapêutico pro cara, nem sem comentário, né? Porque é gozado, é uma relação que ele não esperava, né? Então, olha que louco, né? Uma relação, o cara tá vindo de um ambiente que é extremamente desgastante de pressão. Ele entra num outro ambiente em que cara, o povo gosta dele pelo que ele é, só por estar ali. Cara, olha, você quer coisa melhor do que isso? Foi quase condicional a aceitação do povo para ele, né? Então, é uma coisa boa, extremamente... E é um bicho, né? Quer dizer, muito louco, né, cara? Muito louco. E eu acho que interessante isso que você falou, porque o lance da relação, né? A primeira vez, não nas imagens, né, mas a primeira vez que ele fala que o povo tocou nele, né? Só que ele precisava respirar, né? Ele precisava sair para respirar, porque o cara é um maluco, mergulha sem nada, vai na apneia lá. Mas assim, eu precisava respirar, mas eu também não podia sair simplesmente porque ia assustar o povo, né? Tem que desgrudar aos poucos. Então assim, o cuidado com a relação. Né? Eu acabei de gerar um vínculo, que quando ele fala, um dia que ele tava vindo, de repente eu derrubei, caiu as lentes da câmera, e o povo, eu tive que refazer a minha conexão com o povo. Né? Porque assim, eu assustei, tá vendo? Eu fui demais, né? Eu talvez não respeitei, né? Não foi intencional, mas a importância quando você constrói e tem que dar manutenção daquela relação. Cuidado, né? Daquela relação. O cuidado na perspectiva do outro, né? O povo muito mais sensível, né? O povo é basicamente um saco de água, né? Tipo, ele não tem esqueleto, sei lá o que é. Mas assim, ele fala até, né, que ele é meio líquido, né? Basicamente um molusco meio líquido. Mas assim, então eu tenho que... mas como assim? E o povo no cuidado? Não, eu tenho que tomar cuidado porque ele é mais frágil. Né? Eu tenho que no sentido de eu tenho que ir na perspectiva dele,
né? Então, o quanto ele toma esse cuidado, eu achei, assim, as cenas, e assim, daquela parte do toque mesmo, né? Na mão, parece que tem uma hora que ele dá um beijo, assim, né? Bota o tentáculo na boca dele, e uma hora que ele... eu acho isso fantástico, porque demonstra um nível de confiança, mas que foi construída em um ano isso, né? Foi um ano ali, foi a vida inteira do povo, né? Pensar em um ano, mas é a vida inteira do povo, né? Levou a vida inteira dele pra conseguir construir essa relação, e o cuidado que ele teve na manutenção dessa relação. Exatamente. Então, assim, eu precisava manter aquilo e tal. O que a gente já falou, não vamos entrar de novo, o cara meio obcecado ali, mas, né, acho que foi essa questão justamente da manutenção e do cuidado com o outro. O cara tá fazendo isso, né, Fê? Ele tá fazendo... Ele tirou um ano sabático, sei lá o que ele fez ali, pra poder olha que louco, né? Pra poder cuidar das relações dele. Então aquilo fez muito sentido pro cara, né? Isso é muito legal, como a gente precisa, né, cuidar das relações que nos permeiam, né? Em tudo, né? A gente que é psicólogo, claro, com nossos pacientes, mas na nossa vida, com o filho dele, né? Então com teus pais, com teus amigos, como você precisa, né, cuidar dessas relações, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito emblemática, assim, né? Eu acho que é uma coisa que o nosso cotidiano engole a gente e não permite a gente fazer isso que é essencial. Né? De fato é uma tarefa essencial para a vida, né, cara? Cuidar das nossas relações, estar perto de quem a gente ama, isso é uma tarefa essencial para a vida, né, cara? Então ele aprende isso com o bicho, né? Ele estava aprendendo a se conectar mais com o filho dele, ele estava aprendendo a rever o que ele esperava da vida com o bicho. Uma relação com o bicho, muito louco, né? Foi terapêutico para ele também, pra caramba, né? Absolutamente, né? E eu acho que tem uma questão também que ele fala numa hora ali de que uma das coisas que ele aprendeu ali foi tomar decisões rápidas, né? E várias vezes isso acontece ali com o povo, né? Ele tem que tomar decisões rápidas, senão ele morre, né? Então, assim, a própria estratégia dele, né? Aquela questão de depois aquilo eu achei o ápice da adaptação, ele ir nas costas do tubarão, grudar no tubarão e falar, me pega aqui em cima agora. Né? E aí ele falou assim, não, agora ele tá no controle da situação, porque o tubarão não consegue fazer nada, não tem como ele morder ali nas costas dele. Né? Eu achei morder as costas. Pois não tem, e você percebe... Tá muito inteligente. Ele não... Na metáfora aqui, mas de novo pensando no processo terapêutico, ele não foge do problema, ele vai em cima do problema, ele encara mesmo literalmente o problema, né? Não, vamos entender mais de perto, né? E ele entende que estrategicamente, ele estando ali, não vai acontecer nada com ele, né? Ou com ela, né? E de novo, ela vai indo, o tubarão tentando tirar, né, das costas. Quando ele percebe que tem ali um lugar que ela consegue se esconder, agora eu saio. Né, mas você vê que não foi uma atitude pensada, né? Foi uma atitude calculada, né? E essa parte eu achei um ápice, assim, achei fantástico. A maneira de se adaptar, assim, né? Cara, ela conseguiu se defender do maior predador dela. Ela foi aprendendo, tomou uma agredida violenta no começo, ela se regenerou. Do mar, Do mar, é. Mano, tubarão, cara. Mano, ela conseguiu, tipo... ela conseguiu se regenerar da primeira agressão, recuperar daquilo. Cara, eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, cara, se o povo consegue se regenerar, aprender e se defender de uma coisa que é muito pesada, cara, porque a gente também consegue, caraca. É o louco, o tamanho do seu cérebro, porra. Eu pensei na relação com o trauma, assim. Isso, exatamente. Não fugiu, né? Ela foi ali, não, eu aprendi com aquilo, né? Não vou cara, agora... É muito fugir, louco. Né? As pessoas que estão às vezes sofrendo, assim, que essa coisa é muito... É jargão, né? A gente sabe os caminhos pelos quais as coisas empatam, né? Literalmente ali, né? Na vida da pessoa, aquela coisa fica remoendo muitas vezes. Mas, cara, existe muito isso daí. Eu falei, cara, se um povo consegue aprender e superar o trauma... Ele não ficou, tipo, com medo, escondendo do povo, não, do tubarão. Ele foi buscar uma alternativa, ele saiu do mar, correu, nadou, não sei o que, saiu do mar, ficou pra cima, voltou, falou, desgraento, não sai da minha cola, meu cachorro, corno. Desceu lá embaixo, assim, enrolou num monte de pedra, fez um escudo de pedra, tomou umas mordidas no escudo. Puta, o escudo não vai segurar tanto tempo, que não é de adamantium. Foi lá e, né, velho, subiu nas costas. Vai, se vira agora. Pega aí. Se vira agora. Nossa, cara. Sensacional. Pega lá. Eu achei muito legal, cara. Mas é isso, né? Acho que o filme trata muito também de você ter que ter repertório, né? Assim, acho que esse é o grande ponto, né?
muitas vezes por questões de criação, de desenvolvimento infantil, né, da relação, né, na nossa família, a gente tem um repertório muito restrito, né? A gente tem uma ou duas formas de lidar com a ameaça, né, os estresses da vida. Tenta de um jeito, não funciona. Tenta do outro, não funciona. Né? E agora? Bug, né? Que é exatamente isso, né? Tipo, burnout. Acabou. Total. Né? E o povo mostra assim, cara, ele é o mestre das estratégias. Tem desse jeito, desse jeito, desse jeito. Cara, todo o meu repertório deu ruim, tem que criar novos repertórios, né? Para lidar com o estresse que tá aqui. O povo tem realização altíssima, né? Uma coisa muito louca. Pois é, fazer Big Five. Big Five do povo. Vamos fazer o Big Five do povo no final do podcast. O Big Five do povo, Então, é isso que a gente pede para os nossos pacientes aprenderem, né? O que a gente ajuda os pacientes a aprenderem quando eles chegam nesse nível de estresse, né? E de burnout ou de depressão, que não consegue lidar com, né, o mundo, né? O que a gente teve que aprender nessa pandemia? Né? A gente teve que reaprender a lidar com o estresse. Assim. Nunca na nossa vida a gente achou que a gente ia ficar 1 ano e meio isolado dentro de casa. E vai ainda durar um pouco, né? Porque tem mais um tempinho. Aqui as coisas vão demorar um tiquinho mais na pandemia no Brasil. Então a gente teve que reaprender a lidar com o estresse, reconectar para fazer a saúde mental funcionar de uma outra forma, porque a gente não estava acostumado com esse nível de estresse cotidiano, né? E inescapável, né? O pior tipo de estresse. Então, foi o que o povo fez, é o que a gente tenta fazer, né? E é o que a gente tenta explicar para os nossos pacientes, né? Aquela coisa, o seu jeito, lindo quando funciona, é o que eu sempre digo para meus pacientes. Na maior parte das vezes, né, o que é sintoma hoje, um dia, né, o que é o comportamento disfuncional hoje, um dia foi super relevante, foi super importante. Deu certo. Né? Me esquivei sempre das discussões, cara, melhor vida possível, até que não funciona mais. Por quê? Porque às vezes as contingências mudam, né? Funcionava bonitinho, quando eu tinha 8 anos de idade, eu não tinha que brigar com ninguém, entendeu? Ou quando eu ia lá e tinha que fazer todas as vontades da minha mãe para ela não pirar comigo. Funcionava super bem. Com 25, parou de funcionar. Bom, parou de funcionar? Vamos fazer que nem o povo, vamos subir em cima das costas do tubarão. A gente tem que aprender. Né? Então... Tá, não é porque o comportamento disfuncional hoje que ele sempre foi disfuncional. Não, é que ele parou de funcionar. Que exatamente. Agora tá dando mais ruim do que bom. Antes dava, né? Era o suficiente, agora não é mais. Antes podia até ser ruim, mas ele trazia vantagens. Uhum. Né? Agora ele é ruim e não traz mais as vantagens. Então tem que criar um novo repertório, né? Que é a questão da adaptabilidade, que o Darwin sempre fala, né? Em termos de espécie, e que o Skinner fala, né, em termos de repertório comportamental. Mas você sabe, você estava falando agora de adaptação, eu achei uma parte também assim, bacana demais, que ele fala que quando ele vai brincar com os peixes, né? E quando ele fala assim, pô, eu tava vendo um peixe antissocial, que vive sozinho, brincando com outros peixes, assim, né? Ele não tava sendo predatório ali, né? Ele não tava com estratégia, assim, deduziu que ele estava brincando, né? O ponto de saída de um padrão dele, assim, de ser esse peixe antissocial, né? E pô, eu tava só de boa lá, brincando, cutucando os peixes e beleza. Os mesmos peixes que depois vão comer no final, né? Pô, eu fiquei, aquela cena... Pô, eu fiquei impressionado com aquela cena, dando aquelas mordidinhas nele, enfim. Mas eu tava falando da hora que ele tá brincando, aquela cena bonitinha. Bicho ruim, eu falo que o cara é bicho ruim. Pior que o povo, né? Com certeza, o maior predador é o ser humano, né? Era o que ele tinha pra fazer, né? É o que a gente faz, é o que a gente sabe fazer, né? Mas eu acho que daí, assim, indo nessa parte do final, né? Mas até isso, né? Como que ele tem que lidar, talvez, e aí é um tema importantíssimo na atualidade, né? Com a perda, né? Como que a gente tem lidado com essa conexão com a perda. A gente tem visto hoje e meio que entender, assim, tá, tudo bem, era um povo, o povo... Eu nem sabia disso, tem 1 ano de vida ali. Acho que eu até lembrei disso na época de uma Copa do Mundo, que tinha um povo que
sei se vocês lembram que o povo, ele adivinhava os resultados dos jogos. Eu não lembro direito dessa história, porque eu não sou... Ele acertou todos os resultados do jogo. Sério? Então, eu lembro que tem um negócio assim, que como eu não sou muito ligado em futebol, eu não lembro direito, mas... E eu lembro que naquela época falaram uma coisa assim, né? Acho que era num restaurante, sei lá, não sei onde ele tava, esse povo. Mas eu acho que até isso, né? A relação dele, a hora que ele tá falando, né? Todas as vezes que ele vai falar dessa relação, o quanto ele realmente estava conectado afetivamente com aquele animal, né? Assim, quanto era um animal de suporte para ele, a gente vê que tem hoje, né? Inclusive, a gente recebe solicitação de fazer laudo, né? Fazer relatório para poder andar com o bichinho, viajar com o bichinho, enfim. Mas o quanto essa perda no final que ele tem, o quanto foi difícil, mas, de novo, a questão da superação. O quanto ele aprendeu com aquela situação, né, e o quanto ele se adaptou àquilo, entendendo que era o ciclo normal ali, o ciclo da vida que estava acontecendo ali, né? Mas que foi difícil aquele final, foi. Bom, E o polvinho? Depois. Polvinho e filhinho. Pô, demais, né? Demais aquele polvinho. Polvinho e filhinho depois. Cara, mó bonitinho, cara. No finalzinho. Muito legal. E o tamanho daquele polvinho, meu, é demais, né? Nasce um piquititico assim, depois fica daquele tamanhozão. Mas acho que, de novo, essa questão da nova aprendizagem que ele teve, né? Então, dele entender que, poxa, essa vida dele, quando ele começou, pelo que eu entendi, ele também não sabia nada de povo, ele foi estudar depois, né? Quando ele começou a interagir, ele falou, olha lá, outro ponto, né? Deixa eu conhecer essa pessoa que eu tô me interagindo, né? Deixa eu entender quem ela é, né? Então, até isso, né? De se preparar para essa relação, né? E, enfim, e aí dá no que dá, né? Mas o final é triste, gente. Quem não assistiu... Espero que não tenha estragado, cara, mas a gente falou pra assistir no começo, né? Triste, mano. Eu não achei triste, eu achei que... Você não tem coração, Daniel. Tem coração. Cara, desculpa, não dá pra não se emocionar no final desse documentário. Não dá. Assim, de verdade, a cena é muito forte, cara. Os peixes comendo ele, depois chega o tubarão, cata ele lá e bocanha ele de vez. Ele tá até sem cor já, né? Tá, eu acho que... Tá, cara, eu achei aquilo assim... Eu achei... aquilo eu achei muito emblemático, né? Aquilo é uma mãe que dá vida pros filhos, literalmente. Aquilo eu achei sensacional, né? O quanto que a gente como pai, né, cara? Nossa, cara... Eu falo que ter filho, cara, é a coisa mais legal do planeta, assim. É uma sensação que você não vai ter nunca na vida, cara. Só que é a maior dor. Então é o maior amor e a maior dor que você vai ter na vida, você não tem a dúvida disso. Por quê? Porque, cara, dói em você. Dói em você. E aquilo ali é a maior prova disso. Eu achei interessante que, assim, em todas as instâncias da natureza, é assim, né? Tipo, é o maior amor e a maior dor que você vai sentir na vida, cara. Porque, tipo, quando você vê seu filho sofrer, quando você vê... Aquilo dói em você de um jeito... 4 vezes mais, por qualquer sofrimento idiota que seu filho tenha, né? Então, tipo, sei lá, quando meus filhos ficaram doentes, lá, que foram internados e tal, mano, aquilo doeu em mim, violentamente, entendeu? E eu achei aquilo, quando eu vi o povo naquela situação, eu acho que eu entendi. Eu acho que é por isso que eu não me emocionei do tipo, ok, não, eu entendi, tipo, ok, é isso, a gente faz isso mesmo, né? Pelo filho da gente, a gente faz isso mesmo. Óbvio que eu não gostei dos peixinhos ir morder ela lá, o tubarão pegar ela, claro que não, mas, tipo, eu também entendi a hora que tava ali, eu falei, meu pai, é o ciclo da vida, né? É a hora dela. Enquanto ela pôde se defender desse bicho, ela se defendeu e mostrou pra ele que ela é melhor que ele, né? Agora chegou uma hora que tipo, ela precisa... porque pra ela não dava mais, né? Mas era isso, não é que ela se entregou, era simplesmente isso. Ela não se entregou, isso que é legal, exatamente isso, ela não se entregou. Ela simplesmente acabou a vida dela. Então, tipo, eu achei que é óbvio que é ruim, né? A gente quer que o bichinho viva pra sempre, tudo isso é óbvio, né? Mas não mano, não adianta, né, você querer. Isso que é o que me deu muito choque de realidade. Na hora, o que me bateu foi muito isso. Me deu muito choque de realidade. Falei, mano, não adianta eu querer certas coisas, tipo, isso é assim. E é muito interessante, assim, porque ela deu ela deu a vida pelo filho. Olha quanta coisa sensacional esse povo fez na vida dele, mano. E o cara mesmo fala isso, né, no final do filme, né? Cara, que vida sensacional que ela teve, né? Isso. E o que isso joga pra frente, né? Porque assim, você vê isso, o que ele aprendeu. Aliás, eu postei essa semana no Instagram uma frase do Peter Pan,
né? Viver vai ser uma aventura emocionante, né? Não morrer não, viver será uma aventura extraordinária. Mas por causa disso, né? O que gerou isso? Não é ela ali, me conectei ali, criou um grupo de nadadores que está tomando cuidado daquele local e vamos continuar essa vida assim, intensamente aqui, né? Enfim, eu acho que o que gera, né? Então, assim, de novo a questão do trauma, né? Ele poderia falar, nossa, não vou lá porque eu vou lembrar dela, não vou mais. Não, ele continua indo e continua. É uma forma até de manter aquela conexão ativa, né? Mesmo com a polva não estando mais ali. Né? Ele faz igual ela. Ele fica nas costas do tubarão, né? Então ele começa a fazer isso também. Ele aprende, literalmente. O cara aprendeu. Ele falou, não, peraí, eu preciso enfrentar. Né? Então ele monta o instituto dele. Né? E é muito legal, tipo, e o filho vai ter contato com os filhos do povo. Quer dizer, esse ciclo que se continua. Eu lembrei o meu filho gosta muito de bicho, né? O Luca adora bicho. E ele assistia muito o Rei Leão, né? Agora tá numa fase um pouco mais calma de Rei Leão, mas assistia muito o Rei Leão. Ele tem uns bonecos da coleção do Rei Leão aqui, cara, que ele comprou com a mesada dele. Cara, é os bonecos do Rei Leão, tipo, raro, assim, tipo... Ciclo sem fim. É isso aí. Ele fala, é o ciclo, literalmente, é literalmente o ciclo sem fim. Ali fica muito claro isso, o ciclo sem fim ali. Quer dizer, o filho brinca com o filho dela... Entendeu? E aquele instituto aparecendo para poder continuar reproduzindo isso. O povo não faz a menor ideia, até hoje, né? Não faz a menor ideia do que ele provocou ali, né, cara? Olha que revolução que um bicho conseguiu provocar. Quer dizer, se um bicho conseguiu provocar isso, por que você acha que você não consegue? E eu acho que isso, para mim, ficou muito emblemático, assim, sabe? Quer dizer... Cara, é um animal, cara. Ele conseguiu se adaptar, ele conseguiu superar trauma, ele conseguiu fazer um monte de coisa. E se ele conseguiu fazer isso, o povo, caraca, por que eu não consigo? Eu preciso conseguir, né? Então, sabe, é muito louco isso, né, cara? Te bota... Acho que pra mim, no final, ficou mais essa vibe. Gente, de vez em quando. Eu acho que sim, eu acho que sim, cara. A gente complica demais algumas coisas. Literalmente complica demais algumas coisas. É isso que ficou muito claro. No final, acho que eu fiquei muito mais pensando nessa coisa do que olhando o ciclo sem fim da história, ou sei lá... Eu falei, cara, é muito louco como o córtex da gente literalmente atrapalha a gente. Como a gente se atrapalha. Pois é, né? Porque se você pensar que a nossa grande evolução última aconteceu quando a gente ainda era preso e predador lá no meio da savana, né? E a gente reage hoje em dia como se ainda a gente estivesse, porque é o cérebro que está aí programado para isso, né? Então, quando a gente recebe um e-mail, a gente recebe como se a gente tivesse visto um hipopótamo vindo na nossa direção. Eu filho de hipopótamo recebe esses e-mails. Não é, cara? Pra mim, quando eu começo a apitar o WhatsApp, eu literalmente falo assim, cara, será que o Leão era tão ruim? Quem sabe dá pra ficar nas costas do Leão, né? Porque... E é isso, assim, nosso cérebro, ele reage visceralmente com as novas ameaças. Só que o problema é que as novas ameaças é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Né? É um número, é o WhatsApp, é o e-mail... É uma ligação, né? É coisas que você tem que fazer, então... E é isso, o nosso cérebro não evoluiu para conseguir lidar com o mundo moderno, né? Tá lá atrás ainda. Pô, e é exatamente isso. Na hora que ela olha, né? Você olha o bicho na relação simples que ele tem com o meio, essa coisa selvagem, né? Você fala assim, tá, eu entendo. Né? Eu entendo porque é fácil, né? Porque é uma relação de vida e morte, é uma relação ok, né? A gente construiu muito mais coisas e o nosso cérebro não dá conta, né? Assim, tipo, a gente tem um cérebro que tem fome porque a gente passava fome, né? Agora a gente tem comida em casa ruim, né? Com gordura trans e tudo mais, e o nosso cérebro não sabe disso, né? Daí você adora açúcar, gordura, porque o cérebro desenvolveu para você, porque essas comidas te dão sustância para você ficar um tempão sem comer. A gente continua comendo sem ficar o tempão sem comer. Lindo. Então, é um bom exemplo de como o nosso cérebro se adaptou. Exatamente. Então, por isso que o nosso nível de estresse é louco. E é por isso que é legal você ver essa relação com a natureza selvagem. Né? Isso, é isso que eu ia falar. Ela se adaptou, ela também evoluiu, mas no ritmo
da natureza, ela esteve em sintonia, né? Ela teve uma evolução também. Exato. Né? Sincrônica com a natureza. Sincrônica. Totalmente sincrônica. A gente não tá sincrônico, a real é essa, mano. Sim, você falou uma coisa que, pra mim faz todo sentido do mundo, verdade, assim, ó. Isso tem que ficar na capa desse podcast, tipo, ouça essa frase da Cíntia no final, tipo, tem que colocar isso daí, cara, assim, porque, cara, é literalmente isso. Eu tenho muito essa hipótese, tipo, eu acho que o ser humano passou muito. Você acha que você pode tanto, mas você não tá dando conta do básico ainda, irmão. E, saca? Então a gente, eu tenho conferência por holograma. Hoje em dia, então, tem umas conferências da Microsoft, se não me engano, do Google, não sei qual foi no começo do ano, foi por holograma. Holograma, os bagulho louco, você fala, nossa, tecnologia e tal. Cara, e você não aprendeu a resolver conflito com o teu amigo dentro do trabalho, você continua comendo ele pela perna. Você não aprendeu a resolver o conflito com tua esposa ou com teu filho. Você não aprendeu a mexer com isso básico ainda. Você não aprendeu, por exemplo, o que você tem que comer, a regular o que você tem que comer, porque seu cérebro ainda manda você comer açúcar e gordura e você vai lá e come. Você não aprendeu a controlar o que você tem que comer. Você não aprendeu a controlar as relações que você tem. Você está pensando em fazer conferência por holograma. Acorda pra vida, mano. Acorda pra vida, que merda é essa que tá fazendo? Pra mim, a evolução tinha que ter parado no micro-ondas. Tenho certeza. Chuveiro e micro-ondas foi a maior avanço da universidade. Geladeira, por favor. Ter parado na geladeira, ok. Geladeira antibiótico, cara, assim, tava bom. Micro-ondas a gente até se vira. A gente até se vira. Geladeira antibiótico tá ok. Lindo, cara. Mas assim, porque vamos pensar, né, assim, quando a gente tava lá no meio da savana, né, assim, você ficava lá escondidinho, que nem o povo, né? Ficava escondidinho, você conseguia lá e tal. De vez em quando surgia um estímulo aversivo lá, que era um bicho qualquer, ou fome e tal, né? Ou outro, né? Homo qualquer que vem aí querer tomar no lugar, né? Do Homo sapiens, Australopithecus e afins e tal. Ok, né? Agora, o nosso cérebro entende, na hora que você abre, sei lá, uma página, um portal de notícias, seu cérebro faz né? Tipo, pipoca, né? É morte, assassinato, morte, pandemia, corrupção, tudo, né? E daí, né? E daí você não consegue regular. Por quê? Porque o teu cérebro é aquele lá atrás. Aí que tá. Né? O ser humano se acha evoluído, mas a gente tem um cérebro primitivo. Totalmente. Que evoluiu, né? Mas a gente tem um cérebro primitivo, a gente não tem o cérebro do século XXI. Antes o cara matava fisicamente, hoje você mata corporativamente, hoje você mata com palavras. A violência existe, exatamente. Nós somos violentos. Mais violentos, como qualquer outro, né? Então, esse é o problema. Por que a gente vive no estresse? Né? Porque a gente tem uma disparidade entre o nosso cérebro e o meio que a gente está vivendo, diferente do polvo. Como você falou, ótimo, está evoluindo, incrível, mas evoluindo no ritmo da natureza. Né? No momento que a gente ficou com o polegar opositor, assim, a gente disparou na evolução de uma forma nunca vista em outra espécie, provavelmente. E a gente não consegue mais se regular tanto, né? Então, por isso, assim, esses momentos de parar, né, de, ok, vou pisar no freio e ter relação com a natureza, né? Por que a natureza pode ser tão terapêutica? Eu, particularmente, adoro. Né? Assim, se eu puder, a minha parada tem a ver com a natureza, né? Se eu puder, eu tenho a ver com me conviver de alguma forma com isso. Por quê? Porque é o momento que você olha e você se reconecta com algo que é primitivo para você também. E que te ensina muita coisa. Com esse lado do seu cérebro, né? Você explora eu acho que sim, por isso que pra mim é... Literalmente, pra mim é literalmente. O que eu gostava do surf era isso. Sabe o que eu mais curtia? Era quando eu tava, assim, tipo, esperando onda, né? Tava lá no outside esperando onda e, tipo, tartaruga passando do lado, né? Coisinha de peixe, assim, passando do lado. Cara, pra mim aquilo era, sensacional. Sensacional. Todo fim de semana, cara, eu catou de carro de bike no meio do mato, pego a serra aí, subo a serra, preciso pra ficar um pouco quieto no silêncio, pra você ter ideia, no meio do mato. Então, eu super entendo, assim, total. Eu sou muito assim, e eu acho que, de novo, você falou a coisa certa. Tem a ver com reconectar você com uma coisa que é muito básica de vida, que a gente não se conecta na cidade, né? A gente não se conecta na cidade. Por isso que eu acho que alivia realmente o estresse, o burnout. O cara foi ali buscar mais do que uma relação. A gente está humanizando a relação dele com o povo, né? É muito mais do que aquilo. É uma relação visceral.
É outra coisa, é mais do que... A gente está tentando fazer explicações psicológicas e leituras interessantes, ok, bacana, possibilidades de interpretação e filosofia, não tem limite, né? Cuscuz não tem limite, como já diria nosso amigo, cuscuz não tem limite, né? Saudoso que era o Fabiano, né, que mandava essa, o Lucas, né? O Lucas. Saudoso Lucas. Então assim, ó, cara, a gente está explorando a coisa por esse lado, né? Mas a real é que é muito maior que isso. É uma coisa visceral aquilo ali, né? É um contato visceral que a gente perdeu, né? Pô, é sensacional. Você falou tudo agora, assim, verdade, meu. Agora eu fiquei apaixonado por você. Essa tua fala foi sensacional, mano. É isso, velho. Nosso cérebro não evoluiu para o mundo moderno. Mano, puta merda. Não evoluiu mesmo, cara. Não evoluiu mesmo. Sensacional. Fale-me mais sobre isso. E como você sabe, o Fale-me Mais Sobre Isso é um oferecimento da Leplus Studio, que nós iniciamos e mantemos essa parceria, está apoiando, né? A Leplus Studio está apoiando cognamente. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresas focada em alta performance, que auxilia os negócios a aumentarem seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja física. Então, se você quer divulgar sua marca, o seu nome, seu produto, seu serviço, você que é psicólogo, você que é psicóloga, quer divulgar um pouquinho mais seu serviço, o seu cuidado à saúde mental das pessoas chegue com mais facilidade a elas, entre em contato com eles, pode ser pelo @LeplusStudio, você pode falar ali com o meu amigo Abdu e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução, a equipe dele vai projetar para você uma estratégia mais assertiva. Então não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. Vamos ter alguma dica aqui para vocês, algumas dicas para vocês quiserem aprofundar em alguns assuntos que a gente falou aqui. Vamos lá, quem quer começar aí? Para mim, de novo, não é uma coisa, uma relação, não tem uma relação direta com o filme, talvez, né? Tem talvez uma literatura de psicologia evolutiva que a Cíntia domina muito, talvez possa até falar de coisas e tal. Mas cara, a derivação dessa nossa discussão, para mim, acho que é aquele livro do Steven Pinker, lá, Como a Mente Funciona, que é um livro, interessante de ler, assim, bacaninha. Eu sugeriria isso, eu acho. Tá, eu tenho também a sugestão de um livro, que é Psicopatologia Evolutiva. Aí, ó. E que fala, né, da psicopatologia, especificamente infanto-juvenil, dentro dessa ótica evolucionista que a gente está falando, né, dessa ruptura entre cérebro e modernidade, é do Francisco Assunção Júnior. A gente falou de burnout lá no começo, tem um livro da Sinopses, né, da Terapia Cognitivo-Comportamental na Síndrome de Burnout, Conceituação e Intervenções, como que é o nome da autora? Da Annelisa de Carvalho, Annelisa Vaz de Carvalho. Eu gosto bastante, eu já usei bastante em aulas também, enfim, eu acho que ele tem, são acho que uns 12, 15 capítulos por aí. Eu acho bastante interessante também, quem quiser aprofundar um pouquinho mais do que a gente comentou ali no começo. Então fica aí a dica de assistir de novo, assiste o documentário de novo. Como disse o Dani, se estiver cansado, quiser dar uma dormidinha, assiste, vai lá dormir. Coloca lá que você vai dormir gostoso. É uma boa dica assim pra quem tá querendo ter questão de sono. Tá com insônia, vai assistir. Professor Paulo, você vai dormir gostoso. A gente não tá falando mal, gente, é que ele é paradinho, mas ele é muito bom, ele é muito bom. Gente, então é isso aí. Valeu. Até a próxima, a gente se fala. Valeu.